está sendo prometido uma série de coisas para a sociedade brasileira e essas promessas, infelizmente, elas não acontecem ou demoram para acontecer. Hoje eu estava numa sala do Clubhouse falando com algumas pessoas sobre investimentos aqui nos Estados Unidos e uma dessas pessoas que estavam lá acabou fazendo um comentário de que a gente que está aqui nos Estados Unidos ajudando pessoas de outros países a virem para cá, no caso especificamente desse do Brasil, nós vendemos o sonho americano e que esse sonho americano não existe. E eu falei o seguinte, cara, eu nasci em 1984, então bem na passagem do governo militar para o governo democrático. E desde então está sendo prometido uma série de coisas para a sociedade brasileira e essas promessas, infelizmente, elas não acontecem ou demoram para acontecer ou acontecem de forma parcial, né? A começar pela própria transição do governo militar para o democrático, onde antes de entregar de fato o poder para a sociedade poder fazer o voto e escolher quem ela quisesse que fosse o seu governante, passou-se primeiro para um colégio eleitoral e depois para fazer essa transição. De lá para cá foram planos econômicos atrás de planos econômicos que acabaram falindo, né, por diversas vezes. Logicamente, na época do Plano Real, isso mudou um pouco e acabou trazendo de uma certa forma alguma estabilidade para a economia brasileira a partir de 1994, mas entre 85 e 84 a gente teve Plano Collor, Plano Verão, Plano Bresser, Plano Verão 2, Plano Collor 2, uma diversidade de planos econômicos que na verdade trouxeram só mais inflação para a população. E se a gente olhar na prática, desde esse período, eu não vou nem mais para trás do que isso, eu vou olhar desse período até hoje, a economia brasileira, tudo bem, cresceu, melhoramos a nossa qualidade de vida, mas há mais de 40 anos o Brasil cresce menos do que o resto do mundo. O Brasil é sempre puxado, o crescimento do Brasil é sempre colocado em segundo plano, ele é puxado pelo resto do mundo. Apesar do Brasil ser um país que produz tudo que o mundo quer, o Brasil é o maior produtor de minério de ferro do mundo, o Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo, o Brasil é o maior produtor de grãos do mundo, o Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de terras agricultáveis do mundo. O Brasil tem uma das maiores ou a maior reserva hidrográfica do mundo de água potável. O Brasil tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo agora com o descobrimento do pré-sal. A gente não explora isso porque o custo é caro, porque enfim, o dólar está alto, o custo do petróleo está baixo. Mas a gente tem isso e apesar disso, apesar da gente exportar as principais commodities que o mundo precisa, o Brasil ainda assim não consegue se desenvolver de uma forma progressiva, sustentável e que em longo prazo coloque o Brasil em outro patamar. E quando a gente olha exemplos de países como a Coreia do Sul, como a própria Alemanha, que a Alemanha é um exemplo fantástico porque eles se acabaram na Primeira Guerra Mundial, se reconstruíram, foram para a Segunda Guerra Mundial, se acabaram novamente, dividiram em dois, um lado socialista e um outro capitalista. O lado capitalista se desenvolveu, absorveu os lados socialistas e hoje é uma das principais economias do mundo. A Coreia do Sul, depois da separação das Coreias, era um país predominantemente agrícola, né? Produzia cereais, produzia arroz. E hoje tem uma das maiores tecnologias de ponta do mundo. A gente tem o caso da própria Dubai, que era um país que não existia nada, não tinha nada em Dubai, era só um deserto, mas aproveitaram o desenvolvimento, a receita do petróleo para poder desenvolver aquela cidade-estado, né? Então não é a desculpa de que a gente não tem dinheiro, o problema é que nos últimos 30 anos, para ser mais recente, mas a gente pode avançar ainda mais, e usar o descobrimento do Brasil, a forma como foi colonizado por Portugal, como desculpa, usar os 520, 530 anos de história do Brasil para justificar o nosso presente
e perpetuar a nossa pobreza, perpetuar o nosso subdesenvolvimento é uma coisa que infelizmente acontece, vai continuar acontecendo e existe pouca probabilidade disso mudar. E com isso a gente vai tendo apenas crescimentos pequenos em relação àquilo que o mundo cresce. Eu moro nos Estados Unidos, a gente está com 5G aqui há bastante tempo, né? E agora no Brasil algumas coisas estão funcionando com 4G. Quando a gente viaja para lá, a gente vê o quão precária é a internet. A gente está falando hoje de um item essencial básico, né? Talvez não tão básico como água encanada ou o sistema de tratamento de esgoto, que grande parte do Brasil ainda não possui, infelizmente, né? Século 21, 2021, e muitas cidades do Brasil ainda não possuem água encanada. Então o que eu quero dizer com isso é que um complemento do vídeo que eu fiz ontem é essa promessa de futuro para o Brasil que nunca chega, que é o que faz com que pessoas decidam investir em países desenvolvidos, em países sustentáveis e países cuja economia está sempre em crescimento. É lógico que existem ciclos econômicos, é lógico que tem hora que cresce mais, tem hora que cresce menos, mas o grande poder de uma economia como os Estados Unidos é justamente conseguir se recuperar de momentos de crise, como foi em 2008, né, a maior crise da história, desde 1930, e mesmo assim os Estados Unidos nunca deixou de ser a maior economia do mundo, se recuperou rapidamente e hoje aí vai continuar sendo a maior economia do mundo e o grande motivador do crescimento mundial, né, junto com a China. A China é um caso à parte, porque a gente nunca consegue confiar nos dados que vêm de lá, é um país que cresce artificialmente pela força do Estado, enfim, mas quando a gente pensa em regimes democráticos, em regimes capitalistas, em governos abertos, os Estados Unidos ainda são aquele país que consegue proporcionar maior estabilidade para suas pessoas, né? Na Europa também existem ilhas de oportunidades, né? Portugal é uma grande ilha de oportunidade, alguns países do leste europeu também atraindo bastante investidores, principalmente pela questão de conceder vistos imigratórios ou passaporte para essas pessoas que investem lá, mas ainda assim, quando a gente vê de estabilidade econômica, os Estados Unidos é o grande motivador do mundo. Se eu te fizer uma pergunta, qual que era a moeda do Brasil em 1808? Você lembra qual que é a moeda do Brasil em 1808? A moeda dos Estados Unidos é o dólar, desde sempre, desde que se separou da Inglaterra em 1776, a moeda dos Estados Unidos é a mesma. O real, desde a sua implantação em 1994 até hoje, perdeu 85% do seu valor. Então eu acho engraçado quando muitas pessoas falam, não invisto nos Estados Unidos hoje, né? E eu estou escutando isso pelos últimos 5 anos, né? 7 anos, e nos últimos 7 anos o dólar foi de 2,5 a 6, é porque o dólar está muito alto, mas enquanto isso elas deixam o dinheiro dela no Brasil, onde a inflação pelo GPM hoje é 30%. Então elas estão perdendo o valor do dinheiro delas diariamente, numa taxa que é ridiculamente alta, e não se preocupam em investir em outros países porque elas acham que a moeda aqui está forte, com a esperança de que ela caia, né? Mas se você olhar de 1994 para cá, a tendência sempre foi de alta do dólar. O dólar valeu menos que R$1 na época do começo do Plano Real, né, lá em 1994, 95, 96 até 97, onde o câmbio não era flutuante, onde o câmbio era fixo, mantido pelo Banco Central. Na hora que esse câmbio passou a ser flutuante, ou seja, as forças de mercado entre oferta e demanda de dólar e de real começaram a atuar livremente, o dólar sempre foi mais forte que o real. E a tendência sempre foi de alta. O único momento que houve uma queda foi ali em 2008, quando os Estados Unidos entrou em crise, que uma das medidas econômicas foi, logicamente, a emissão de moeda para estimular a economia, mas isso foi momentâneo. Logo depois que a economia se estabilizou, o dólar voltou a subir, 1,60, 1,70, 1,80, 2, 2,10, 2,50, 3, 4 e hoje está 6. E do jeito que vai a economia do Brasil, já entrando em recessão mais uma vez, é normal que esse dólar vá a 7, 8, porque não existe hoje drivers motivadores para alguém que está fora do Brasil olhar para o Brasil e decidir investir naquele país.
Então, a gente precisa olhar para as promessas que estão sendo feitas para nós no nosso país de origem. Nesse caso, eu estou endereçando esse vídeo, logicamente, para as pessoas que moram no Brasil. E o que a gente espera para o futuro. Porque existem muitas pessoas que têm condições, que têm oportunidade, que têm vontade de investir fora do país e se mudar, de ir para um país mais seguro, mas não fazem porque ficam acreditando sempre que o futuro vai ser melhor. Mas se elas observarem todas as mentiras que foram contadas para elas nesse sentido nos últimos 30 anos, dando para elas apenas algum crescimento incremental para fazer com que elas sinta que as coisas estão mudando, mas na verdade elas continuam exatamente a mesma, é o que impedem elas de vir para cá. Então, para aquelas pessoas que pensam em investir ou sair do país, não é o dólar a 6, 5, 4, 3, 2, 1 que vai fazer a sua diferença na sua decisão, mas aquilo que você espera que realmente aconteça no seu país hoje e no futuro.